Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante acerca da militância e da cegueira. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá. Eu tenho percebido, como eu percebia na abordagem cristã, quando eu falo de temática política, de algo referente a algum candidato ou ao seu posicionamento, eu acabo tendo dislike, acabo tendo desinscrito e comentários ofensivos. E eu fiquei pensando acerca disso. Eu não sou militante aqui no YouTube, eu não sou militante ou faço militância no meu canal e jamais vou fazer. Quando apoiei Cabo Daciolo, eu jamais chamei Bolsonaro de fascista e Haddad de comunista ou socialista, porque eu sempre prezei e vislumbrei o ser humano por trás das ideologias e de partidos. Eu não vou estar ofendendo quem quer que seja simplesmente para me obter visualizações e grana. Eu sei que eu sofro com isso, porque eu não ganho nada no YouTube por conta disso, porque não tem visualização, não tem muito like e não tem muito inscrito, porque eu não tomei uma vereda, um caminho, porque eu não fui pela vereda da militância de algum partido ou candidato. Mas pelo menos sou eu, é a minha pessoa. Estou sendo autêntico e não hipócrita. Eu nunca, de maneira alguma, aqui no canal me portei hipocritamente. O que eu sou, eu sou. Então jamais você vai ver eu fazendo isso, fazendo aquilo. Inclusive ao candidato que eu apoiei, quando vejo algumas coisas que não são certas à luz do meu pensamento, da minha própria convicção, eu falo. Porque eu não estou, como já disse, fazendo militância. E aí é que a gente tem que pensar, porque tem um perigo da militância, a cegueira. A pessoa começa a fazer militância para um partido, o partido às vezes está errado, equivocado, ou o candidato, e ela começa a xingar um outro, não vendo o próprio erro do seu partido e do seu candidato. Isso é aquilo que Jesus disse: olha para a trave do teu irmão e não olha para o cisco que está no teu olho. Isso é hipocrisia. Então como é que eu posso chamar, por exemplo, determinado candidato disso, daquilo, rotulá-lo, falar mal, enfim, ridicularizá-lo, até porque é assim que consegue esse êxito aqui no YouTube, também consegue-se ganhar uma eleição, né, através de ridicularizar um candidato, de colocar rótulos e às vezes até mesmo das fake news. Então, se eu fizer isso, eu vou ter aqui bastante gente, mas eu não faço. Porque se as pessoas que vierem aqui, eu quero pessoas qualificadas. Eu não quero quantidade de inscritos, eu quero qualificação. Eu quero pessoas que tenham realmente qualidade, sabe discernir a sua mão esquerda da sua mão direita, que são do Evangelho, porque o Evangelho não propõe ideologias. Quando eu falei numa oportunidade acerca da hashtag Elas Não, eu falava acerca disso. Onde ficava lá, hashtag ele não. A realidade é hashtag elas não, à luz do Evangelho. As ideologias não. Porque senão você vai acabar, de fato, criando aí uma série de polêmicas. Você vai estar ofendendo o seu próximo, fazendo aquilo que é contrário a que Jesus mandou, ao que Jesus falou. Que amar o próximo a si mesmo, independente das diferenças e das coisas erradas que se faça. Eu não estou com isso defendendo que você não deve falar as verdades, sim. Agora você não pode, em nome, se você é do Evangelho, em nome de uma ideologia, de um partido, começar a falar uma série de besterol aí. Segundo ponto, eu escutei de alguém falando, agora está uma moda aí de canais falar de maçonaria e do governo de Bolsonaro que seria maçom. Eu faço a seguinte pergunta: seria mentira isto? É uma falácia? Não. Agora seria muito mais grave eu chamar Bolsonaro de fascista, que eu não vi o Bolsonaro fazer a mesma coisa que Mussolini fez. Bolsonaro matou alguém? Não. Foi quase vítima de uma morte, né? Ele que levou aí uma facada. Se no governo dele fizer alguma coisa errada, é claro que eu vou estar aqui falando. E
independente de quem for. E aí o camarada fica dizendo, olha, o canal evangélico, o canal isto, o canal aquilo, está falando que Bolsonaro é maçom. Eu nunca falei que Bolsonaro é maçom. Eu falei que o seu governo é maçônico. E tem prova. Boa parte dele, dos ministros. Inclusive dá a entender que o próprio Magno Malta não foi escolhido por conta disso. Apesar de ter aquela outra evidência de que Magno Malta não apoiou o Bolsonaro no sentido de ser o seu vice na época, e agora está tendo a represália, está colhendo os frutos. Então a realidade é essa. O problema de você falar as verdades para quem é militante é ruim, é este. Que você vai falar as verdades, ele está militando numa causa, numa ideologia, num partido, e ele acaba ficando cego, achando que o partido dele é um Deus, que o candidato dele é um Deus, é um salvador da pátria. Não existe salvador da pátria, não existe pessoas boas. Aliás, a bancada evangélica, eu já não digo a bancada evangélica, mas os evangélicos vão se decepcionar muito. Eu posso garantir que vão se decepcionar muito com o Bolsonaro. Porque Bolsonaro, para você que não sabe, já teve aí uma notícia dizendo que ele é católico. Ele estava comentando uma notícia que surgiu aí nos noticiários acerca da sua esposa, a primeira-dama, Michele, que teria tirado crucifixo, idolatria, objetos sacros dentro da casa presidencial, né, que ela iria morar com ele. E ele foi lá, colocou no Twitter e disse, olha, eu sou católico, eu não mandei tirar nada disso. Estão criando aí confusão, porque a minha esposa, ela respeita a minha fé e eu respeito a dela. Né? E ali ficou bem claro que ele é católico. Que foi o pastor Everaldo, que quando estava afiliado ao PSD, né, o Partido Social Cristão, PSC, que fez ele, de fato, se batizar no Rio Jordão. Para atrair os evangélicos, foi atrás, não, esse é cristão, esse é evangélico, esse é a bênção. Não é, não é. Nessa parte eu até admiro o Bolsonaro, porque pelo menos ele é autêntico. Ele mesmo disse que foi o próprio pastor Everaldo que fez ele fazer esse ato, que ele nem queria. Tá? Então a gente tem que separar uma coisa da outra, o joio do trigo. Então, para finalizar, não deixe a militância te cegar. Não vê o erro do seu próprio partido, do seu próprio candidato. E não fique brigando, se degladiando com o seu amigo, com o seu próximo, o seu parente por conta disso, porque a política é sórdida, é suja e os políticos nos decepcionam. Eu já contei aqui uma história acerca do meu avô, que era muito fanático político, um determinado candidato, e o seu irmão era de um outro. E eles que se amavam tanto, num dado momento acabaram brigando e não se falaram mais. E eu achei aquilo tão perverso que tanto eu quanto a minha avó falando pro meu avô, e ele depois mais tarde acabou revendo e fazendo as pazes com o seu irmão, porque é o seu irmão de sangue que ele tanto amava. Então não deixemos isso. Às vezes se perde amizade, se perde, como se perdeu, eu creio que muitas pessoas tiveram aí brigas durante a campanha eleitoral, perdendo o marido, perdendo a esposa, perdendo o filho, briga, não falando mais um com o outro, pronto, acabou, já era, já deu. Deixa essa alienação de lado, essa patos, essa paixãozinha aí, patológica, essa doença, de você ficar fechado num quadrado. Isso se chama, inclusive, não só ideologia, mas ativismo. Você não pode ser ativista de nada, ainda que você goste da causa, mas você tem que ser uma pessoa coerente, racional, ao ponto de enxergar as coisas equivocadas e erradas. Falar a verdade não é equivocado. O equivocado é tentar tapar o sol com a peneira, que não dá. O equivocado é tentar tapar, encobrir a verdade, que a luz do evangelho, nada pode ficar oculto. Então às vezes você deixa de ser realmente um cristão verdadeiro por questões de fanatismo político, de ideologia e de militância. Então paramos para analisar isto. E quanto aos irmãos ou indivíduos ou pessoas que aqui estão no canal, sabe de uma coisa, eu aqui não sou militante. Quando você vê eu falar de um determinado candidato, algum posicionamento que às vezes eu goste ou não goste, não pense que eu estou sendo contra esse candidato ou muito menos
que eu estou totalmente a favor dele. Eu só estou considerando um ponto, um assunto que é da minha convicção. Por exemplo, agora eu coloquei a questão da ideologia de gênero, foi uma fala do Bolsonaro, que ele disse, não tem outra opção, ou nasce homem ou nasce mulher, e é verdade. Então você vai ser contra o evangelho porque foi o Bolsonaro que falou? Ele falou uma verdade, independente de outros erros que ele tenha cometido, que eu já critiquei aqui no canal também, né? Então, pare para pensar, que você vai ser até contra o evangelho. Eu estou falando da fala dele, eu não estou falando da pessoa dele. E jamais eu vou falar aquilo que venha ofender quem quer que seja. Como já disse, não estou afim de me enriquecer aqui no YouTube. Então, abra a vossa mente, tá? Porque eu sei que no mundo da política, geralmente aquele que não é militante não obtém muito êxito. Mas eu ainda quero fazer uma militância de uma outra forma, uma militância mais racional e que não seja realmente cega. Uma terceira opinião. Estou pretendendo fazer, olha que melhorar o canal lá, Abordagem Cristã, vai ter a terceira opinião. E não vai ficar mais nessa bipolarização. Eu falo do Bolsonaro, eu sou a favor do Bolsonaro. Eu falo contra o Bolsonaro, eu sou contra o PT. Aliás, sou a favor do PT e sou contra o Bolsonaro. Para com isso. Existe outra opinião. Existem outras, múltiplas opiniões. Há um pluralismo de ideias. Não fique preso à casinha, à redoma de vidro. Fique preso a uma corrente, é isso, aquilo, como se não tivesse outras possibilidades. Os militantes de esquerda e de direita tentam nos dizer isto, mas não é verdade. Se você for analisar historicamente, não existe nem direita, nem esquerda, nem centro. Não existe. Porque quem é hoje de direita, por exemplo, Bolsonaro um dia já apoiou o PT, já foi bem amiguinho do PT, chamando até o próprio Lula de companheiro, nosso companheiro, tá? E quem hoje critica o Bolsonaro, outra hora também defendia o Bolsonaro, tá? Talvez o PSOL não, mas alguns petistas defendiam, tá? Então pare para analisar as coisas. Eu ultimamente tenho escutado o Ciro Gomes. Ciro Gomes está revoltado porque o PT de fato não lhe ajudou. Era para ele ter saído pelo partido dele, o PDT, e o PT ter apoiado, mas o PT quis apoiar uma campanha, segundo ele, nata e morta, com o senhor Lula preso, tentando levar a ideia de que ele seria eleito mesmo sendo preso. E ele tem toda a razão. Só que também foi a consequência dele ter apoiado o PT de uma maneira militante. Agora que ele acordou, agora que a cegueira dele saiu, porque ele viu que eles não lhe ajudaram. E ele, como disse, ajudou muito o PT. Então é para analisar, porque a militância ela traz uma série de malefícios para nós. Tá? E o Evangelho não propõe militância. Se for uma militância, pelo menos não cega, mas sim racional. Que Deus os abençoe, faça você pensar acerca disso e vamos procurar a paz, o amor e de fato a luz de Cristo sobre nossas vidas. Até a próxima.